Bom dia, queridos irmãos e amigos. Nesta manhã de domingo, estudaremos o texto que está em Mateus capítulo 11, do verso 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você seja mais um daqueles que dizem que está cansado da vida, está cansado das regras que lhes são impostas. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no estudo que faremos desse texto. Mas antes vamos orar. Santo Deus, abre o nosso coração, abre o coração de todos os que assistirão e acompanharão este estudo bíblico. Toma em tuas mãos, ó Deus, aqueles que estão cansados, que estão abatidos, que estão, ó Deus, desesperançados e que precisam, ó Deus, da tua graça, que precisam, ó Deus, do alívio do teu Espírito Santo, de Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, faça com que todos estes possam ouvir o convite de Jesus feito neste texto da tua palavra e que, pela fé, possam se entregar ao Senhor em arrependimento e em submissão à tua palavra e às ordens de Jesus. E que sejam, ó Deus, por ti, salvos, aliviados por Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de Mateus capítulo 11, do verso 25 a 30, é um convite. Um convite de Jesus à salvação. E é preciso que a gente entenda que este convite não é só um apelo para os crentes para que os crentes tenham uma experiência mais profunda de discipulado, ou talvez um convite para que as pessoas elas se sintam momentaneamente aliviadas das suas tensões e das suas frustrações da vida. As pessoas a quem o Senhor aqui estava falando, elas estavam de fato sobrecarregadas com seus pecados e com o legalismo que lhes era imposto, e com as suas próprias forças eles não conseguiam se libertar de tudo isso. Por isso é interessante que o Senhor Jesus ele começa esse convite fazendo uma oração. Observe que do versículo de número 25 a 27, Jesus ele faz uma oração perante todos os presentes, e aqui Jesus ele enaltece e apresenta a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele exalta esta soberania de Deus, e a sua afirmação para todos os que estavam ali ouvindo era de que tudo estava acontecendo de acordo com o plano de Deus, o plano divino, ainda que a maioria daquelas pessoas elas tivessem rejeitado a pessoa do Senhor Jesus. E a oferta de alívio que Jesus faz aqui aos cansados é uma chamada total à conversão. A primeira coisa que se precisa aprender é que a proposta de Jesus ela não é uma proposta de um alívio temporário, como uma terapia que fazemos com um profissional de saúde e nos faz nos sentirmos bem por alguns dias, mas depois temos que voltar ao terapeuta para que se repita a sessão ou dê continuidade para que aquela sensação de alívio permaneça.
O convite de Jesus é um convite à conversão. Isso significa que muitas coisas precisam mudar em nossas vidas para que a gente alcance esse alívio e nos livre do cansaço que tanto nos atormenta. E aqui Jesus ele nos apresenta pelo menos 5 elementos, e eu queria destacar na verdade 5 elementos que são essenciais a essa conversão genuína que Jesus ele nos convida a experimentar, para que então a gente experimente também este profundo alívio das nossas dores e cansaços acometidos pelo pecado e pelo legalismo e pela tentativa de, por nossas próprias forças, buscarmos a Deus. 5 elementos essenciais da conversão genuína. Todos aqui são profundamente ou estão profundamente ligados uns aos outros, e nos faz então entender que é impossível eliminar qualquer um destes elementos para a concretização da salvação em Cristo Jesus. O primeiro elemento desta conversão é a humildade. Observem o Senhor Jesus, ele orando e pedindo ao Senhor que faça então com que os seus planos e que a sua soberania de fato seja aplicada na vida das pessoas. Ele ora dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vejam, Jesus está aqui fazendo um contraste entre os sábios e os instruídos com os pequeninos. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa. Aqui, Jesus ele está nos mostrando que essa revelação, essa realidade espiritual, na verdade, são valores do reino de Deus e que só podem ser compreendidos espiritualmente. E Jesus ele não ocultou essas coisas simplesmente porque as pessoas elas são sábias. Na verdade, a compreensão espiritual nada tem a ver com a capacidade mental da pessoa ou com a sua falta de capacidade. Na verdade, Jesus aqui, ele está condenando aqueles cujo conhecimento da verdade espiritual limita-se tão somente ao que podem descobrir com a sua própria inteligência. Aqueles que, em última análise, são dependentes da sabedoria humana, na verdade, são os que não conseguem compreender a vontade de Deus. Na verdade, é o pecado deles que tem impedido que o seu intelecto se submeta à revelação de Deus. O pecado deles não é o seu intelecto, na verdade, mas o seu orgulho intelectual. Jesus aqui, ele está ensinando que Deus ele não ocultou a verdade às pessoas inteligentes, mas que aqueles que se apoiam em sua própria sabedoria separam-se da própria verdade de Deus. A sabedoria e a inteligência deles estão, na verdade, corrompidas pelo orgulho. Eles rejeitam a verdade de Deus e Deus, então, ele sela essa rejeição, fechando-lhes a mente à verdade de Deus. Deus revela, então, a verdade não aos orgulhosos e sofisticados, mas aos pequeninos. E que pequeninos são esses? No capítulo 18, um texto mais à frente, de Mateus, no capítulo 18, versículo de número 3, Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Assim, Jesus ele nos responde à pergunta: quem é que pode receber a salvação? Quem é que pode ser salvo? Aqueles que, como crianças, são dependentes e não independentes de Deus. Os pequeninos aqui são aqueles que não confiam no seu orgulho, mas que se submetem a Deus como aprendizes e se sentem como aprendizes por Deus
e por Cristo aprenderem acerca da salvação, os que são humildes e não orgulhosos, os que se reconhecem incapazes e vazios, cônscios de que nada são esses pequeninos que Jesus ele cita aqui. E esses pequeninos eles se voltam para Jesus em uma dependência absoluta. Então esse é o primeiro elemento para então experimentarmos esta experiência ou essa transformação que nós chamamos de conversão, a humildade. A humildade. Ele ocultou essas coisas aos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos. Porque os sábios e instruídos, pelo seu próprio orgulho, pelo seu pecado do orgulho, eles então não conseguem compreender essas verdades de Deus. Mas assim, o segundo elemento desta conversão, que antecede então ao chamado de Jesus, ou que nos faz ouvir o chamado de Jesus para o alívio do nosso cansaço, o segundo elemento é a revelação. No verso de número 27, Jesus ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Assim, a salvação, segundo Jesus, é para os que são como crianças, mas todavia, somente através da revelação em Cristo é que nós podemos então experimentar essa conversão e sermos salvos. Jesus então ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esta é uma das passagens mais intrigantes e maravilhosas tidas nas Escrituras, porque Jesus ele faz algumas declarações que para os judeus daquela época, para os fariseus, era uma afronta. Quando Jesus ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai, Jesus aqui ele revela pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus ele chama Deus de meu Pai. E essa é a primeira vez que Jesus ele usa essa expressão, meu Pai. Em outros textos a gente vê Jesus chamando nosso Pai ou Pai, mas aqui nesse texto Jesus ele expressa um contato íntimo com o Pai. Ele é meu Pai, segundo Jesus. E meu Pai aqui mostra a singularidade do Filho como unigênito de Deus, colocando aqui ele numa posição de igualdade absoluta com o Pai. Mas o outro elemento que ofendia então os fariseus daquela época e fazia com que eles então achassem um absurdo, é também a afirmação: tudo me foi entregue. É o que Jesus diz aqui. E trata-se aqui de uma declaração da sua soberania e também uma alegação clara da sua divindade. Jesus está dizendo que ele e o Pai são um, né? E que tudo o que o Pai tem entregou a ele. E uma afirmação paralela, que é encontrada também no Evangelho de Mateus, já no finalzinho, no capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas o versículo 27 também, ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai. É o que Jesus então ele vai dizer. Ou seja, ninguém com recursos mitigados jamais pode conhecer o Pai como o Filho conhece, e tal conhecimento então é inacessível a nós seres infinitos. É por isso que a filosofia e a religião elas são produzidas pelo homem e portanto são infrutíferas e vãs. Como então nós podemos conhecer a Deus? E ninguém, Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho quiser revelar. Como conhecer a Deus? Somente através do Filho, porque somente Ele é quem conhece o Pai. E Deus escolheu então nos revelar, Deus quis nos revelar a sua própria natureza através do Filho. E Jesus disse então:
Tu revelastes isso aos pequeninos. Quando nós nos submetemos então humildemente a Deus e lutamos contra o nosso próprio orgulho, nós então recebemos essa revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas o terceiro elemento aqui apresentado por Jesus está no versículo 28 e é o arrependimento. Veja o que diz o versículo 28. Jesus então convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra cansado aqui, ela na língua grega, ela tem um significado de trabalhar, significado literal, né? Que significa trabalhar ao ponto de suar ou de ficar exausto. E a maneira como Jesus ele usa então esta palavra está se referindo então à futilidade de se tentar agradar a Deus por esforços humanos, ou seja, as pessoas elas estão a todo o tempo tentando se aproximar de Deus então como quem estivesse trabalhando até suar, até chegar à exaustão e não consegue então chegar ao seu objetivo final. E aí Jesus então ele vai nos mostrar que estes cansados eles podem descobrir que há um novo caminho que não os deixa tão cansados assim. Ele usa uma outra expressão aqui, sobrecarregados. E aqui ele traz à mente a imagem de alguém trabalhando duro, alguém que está carregando um fardo que se torna cada vez mais pesado. Aqui Jesus está certamente criticando aqueles que criavam leis e que colocavam sobre as pessoas uma carga de leis tão pesadas que nem eles mesmos conseguiam carregar. A lei criava então esse jugo pesado demais para se carregar, e o resultado então do ensino dos rabinos naquela época foi uma nação inteira de gente completamente esgotada. Talvez você esteja vivendo uma experiência como essa, né? Uma experiência religiosa onde você acredita que obedecer regras humanas ela te levará a Deus, e Jesus está aqui dizendo que Ele tem o alívio para você que está cansado, que está sobrecarregado desta vida então de legalismo. E ainda que aqui a palavra arrependimento ela não apareça aqui no texto, Jesus ele nos apresenta então este convite quando ele diz: vinde a mim. E essa expressão ela nos remete justamente ao entendimento de que precisamos fazer uma reviravolta em nossa vida. Estávamos caminhando para uma direção inversa, Jesus então nos chama, e quando a gente atende o chamado dele, nós voltamos então o caminho para junto do próprio Cristo. É uma completa mudança de direção. O convite aqui é para pessoas que sabem que não têm resposta para suas próprias perguntas, pessoas que subjugadas e sobrecarregadas pelo pecado não conseguiram entrar no reino de Deus por meio de seus próprios esforços. Então essas pessoas estão perdidas, e Jesus então diz a elas: voltem, venham até mim, deixem o seu desespero e venham, voltem para mim, ofereço-lhes o dom de Deus que vocês jamais vão adquirir em outro lugar. Ninguém é convidado aqui a trazer a sua carga e simplesmente acrescentar Jesus a ela. O convite só se aplica então para aqueles que se chegam até Cristo e estão aqui demonstrando estar desesperadamente à procura de descanso. O convite é para quem não aprecia o pecado, aquele que está cansado de acreditar nas mentiras do diabo e do pecado e se volta para Cristo. Mas o quarto elemento aqui apresentado por Jesus é a fé. Verso de número 28 ainda, Jesus ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Vinde a mim também aqui equivale a dizer creia em mim. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo: vinde a mim e vocês vão obter o alimento que vocês precisam. Ir até Jesus é, portanto, crer nele, ter fé nele, acreditar nele. A fé é justamente o outro lado do arrependimento. Enquanto o arrependimento fala em abandonar o pecado, a fé fala de ir até Cristo, o nosso Salvador. O objeto da fé salvadora não é um credo, nem mesmo uma igreja, até mesmo um líder espiritual, nem mesmo um conjunto de rituais ou cerimônias. Mas aqui, o objeto da fé é Jesus. É Jesus que nos salva. A salvação ocorre quando um coração é humilhado por um Deus soberano que revela a sua vontade. Ele faz isso aos pequeninos. Mas em quinto e último lugar, o quinto elemento aqui apresentado por Jesus neste convite é a submissão. É a submissão. Vejam os versos 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A submissão é o último elemento aqui da conversão. O convite de Jesus não termina com eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui, a chamada para a rendição ao senhorio de Jesus é parte de uma parcela do seu convite à salvação. Os que não desejam tomar então o seu jugo não podem entrar no descanso salvador que ele oferece. Os ouvintes de Jesus, certamente, eles sabiam o que significa jugo, né? Jesus também sabia muito bem, porque este material, digamos assim, ele era feito pelos carpinteiros. Jesus foi um carpinteiro por excelência com o seu pai. E em Israel havia então esse costume de se fazer jugos, e eles eram feitos de madeira, e eles eram talhados cuidadosamente pela mão do carpinteiro para se adaptar ao pescoço do animal. E esses animais recebiam então esse jugo para carregar então as mercadorias, e o jugo então servia também para conduzir o animal. Ele era usado então para puxar uma carga e utilizado pelo condutor para dirigir o animal. O que Jesus está aqui então dizendo é que quando o Senhor ele acrescentou a expressão aprendei de mim, a figura bem clara aqui para os ouvintes que estavam ali ao lado de Jesus foi de justamente entenderem que Jesus está falando ali de um caminho de discipulado. Com Jesus, nós somos então conduzidos ao caminho correto. Jesus, ele então tem o jugo que nos faz então caminhar e nos direciona ao caminho certo que devemos seguir. Na verdade, meus irmãos, desde a antiguidade, quando um aluno, então, ele era submetido ao seu mestre, eles aprendiam então desde cedo que se submeter ao seu professor era como se tomar o jugo do professor. Ou seja, há um registro, na verdade, um provérbio antigo que dizia assim: coloque o seu pescoço sob o jugo e deixe que a sua alma receba a instrução, referindo-se então à sua submissão ao mestre com os seus ensinamentos. É justamente isso que Jesus está querendo dizendo. O jugo também envolve obediência, submissão e obediência. O convite de Jesus então aqui aos pecadores é o de tomar sobre nós o jugo de Jesus. E aqui essa declaração de Jesus depõe contra a nação de que é possível receber a Cristo como seu Salvador, mas não como Senhor.
E Jesus aqui é muito claro, né? Jesus não convida as pessoas a virem a Ele se não querem tomar o seu jugo e submeter-se a Ele. O que Jesus está aqui nos ensinando é justamente o oposto do que as pessoas têm ensinado hoje, de que o Evangelho é uma espécie de terapia que faz a pessoa se sentir bem, mas que depois ela pode viver a sua vida normalmente. Não, não é isso que Jesus está aqui nos ensinando. Jesus está dizendo que quando então nós aceitamos o seu convite e voltamos para Ele em arrependimento e em fé, nós nos submetemos obedientemente às suas regras, o seu jugo, ele é posto sobre nós para que Ele mesmo nos conduza a essa salvação. O jugo da submissão a Jesus não é um jugo doloroso, mas é feliz. Significa estar livre da culpa e do peso do pecado. Significa descanso para as nossas almas, disse Jesus. Porque esse jugo não é para nos oprimir, esse jugo é para nos conduzir ao caminho certo. As pessoas, muitas vezes, elas tendem a desprezar este convite do Evangelho, porque elas acreditam que fazendo isso, elas colocarão um peso muito maior sobre os seus ombros. Na verdade, quando nós nos submetemos às palavras de Jesus, atendemos o seu convite, nós abandonamos esse jugo que estava sobre nós do pecado e de Satanás e desse mundo vil e recebemos o jugo de Jesus, que é suave. Jesus está aqui falando de descanso para nossas almas, quando nós nos submetemos a Ele obedientemente. Este é uma afirmação que ecoa desde o Antigo Testamento, quando em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, o profeta já dizia: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. E assim, queridos irmãos e amigos, acontecimentos subsequentes em seu ministério, no ministério de Jesus, mostram que o ódio contra Cristo só aumentava à medida em que Cristo ele ensinava estas verdades e convidava as pessoas até Ele, ao ponto de a multidão então rejeitando chegar a crucificá-lo. Seu jugo era suave, mas para corações pecaminosos, corações rebeldes e teimosos e carregados de pecado, a exigência que Jesus fazia de ir até Ele era muito grande. O convite foi desprezado, a sua salvação foi rejeitada pelos judeus, os homens amaram mais as trevas do seu próprio pecado do que o fulgor da glória de Cristo. E assim, por sua rejeição incrédula ao senhorio de Jesus, condenaram-se a si mesmos. As palavras de Jesus continuam atuais. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados e que conseguem ouvir o chamado de Jesus compreenderão que o seu chamado é um chamado à humildade, que o seu chamado é um chamado que envolve os aspectos mais belos e mais valorosos do Evangelho, é um chamado que nos revela a vontade de Deus, é também um chamado que nos revela a importância e a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados, voltarmos para Ele, é também um chamado à fé, a olharmos para Cristo e vermos Cristo como aquele que é digno de ser confiado, de confiança, mas também é um chamado à submissão e à obediência. Que nós possamos renovar o nosso compromisso com Cristo, obedecendo esse chamado de Jesus, renovando o nosso compromisso com Ele. E você que está nos ouvindo e que ainda não recebeu e não entendeu esse chamado de Jesus, compreenda agora, volte-se para Cristo, entregue sua vida a Jesus e você verá que os pesos que ao longo dos anos o pecado colocou sobre os seus ombros serão retirados por Cristo, porque o jugo de Jesus é suave e Ele trará descanso para as nossas almas. Que Ele nos abençoe,
que Ele nos dê o descanso que Ele prometeu a nós e que confiemos nas suas promessas gloriosas. Deixe-me orar por você. Santo e eterno Deus, abençoa nesse momento, ó Deus, todos aqueles que se sentem cansados, sobrecarregados dessa vida, que estão se submetendo cada dia mais a regras religiosas, legalistas, e que tentam por suas próprias forças voltarem-se para o Senhor, mas não conseguem. Senhor, abra os seus olhos. Ó Deus, se estes se veem como intelectuais, como entendidos, que eles sejam reduzidos a pequeninos para que eles recebam a revelação de Cristo, sejam transformados e consigam, pela graça de Deus, ouvir esse chamado glorioso do Senhor Jesus e responder positivamente, com humildade, com arrependimento, com fé e com submissão. Que assim seja, ó Deus, em nossas vidas, na vida do teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.